E aí, pessoal, na aula de hoje eu trouxe um exercício sobre torque para que você aprenda melhor esse conteúdo e veja como são as aplicações dele. Vem comigo! Então, pessoal, na aula de hoje, um exercício sobre torque para que você treine um pouquinho melhor esse conteúdo. Imagina que você tem um parafuso que você precisa desrosquear ele, tá bom? E que o torque necessário para isso seja de 20 newtons vezes metro, 20 newtons metros. Você tem uma ferramenta, tá? Que tem um braço de alavanca, o comprimento dela de 40 centímetros. E a força máxima que você consegue fazer é de 40 newtons. Então você tem uma força, o máximo de força que você consegue é de 40 newtons e você dispõe dessa ferramenta para girar esse parafuso. Se você fizer as contas, você sabe que não vai dar para girar, tá bom? Essa força, mesmo que você aplique aqui na ponta da sua ferramenta, não vai ser suficiente para girar esse parafuso. Então você tem uma outra ferramenta, que é o que a gente chama de luva, tá? Que você vem e encaixa nessa ferramenta original para que você tenha uma distância maior, tá bom? Isso facilita na hora de você girar o parafuso. E aí a pergunta é, qual que tem que ser o tamanho dessa luva para que você consiga, o mínimo tamanho para que você consiga girar, sabendo que o encaixe da luva nessa ferramenta entra aqui nela em 10 centímetros, tá bom? Então, qual que tem que ser o tamanho total da minha luva? Bom, primeira coisa, a gente precisa saber qual que é a distância, de fato, que eu vou ter que aplicar essa força, tá? Para que esse meu parafuso seja desenroscado. E aí a gente tem que lembrar que a fórmula do momento é igual a força vezes a distância, certo? Bom, a minha força é de 40 e o momento necessário é de 20 newtons metro. Então, o momento aqui sendo de 20 e uma força de 40, eu consigo saber qual que é a distância necessária para a aplicação dessa força, a mínima distância para a aplicação dessa força. Então, passando o 40 dividindo, a gente vai cortar os zeros, 2 dividido por 4 é igual a 0,5. Então, a distância tem que ser de 0,5 metros. Isso aqui é a mesma coisa que 50 centímetros, certo? Então, desse ponto aqui, que é o ponto que gira, tá? O centro do parafuso é o ponto que gira, até onde eu vou aplicar a minha força, essa distância toda aqui tem que ser de 50 centímetros, ok? Bom, a gente tem uma ferramenta que tem 40 centímetros. Só que a minha luva, ela vai entrar 10 centímetros na minha ferramenta. Então, esse ponto aqui, tá? Essa distância aqui vai ser de 30. Era o 40 da minha ferramenta original, menos os 10 da minha luva. O que sobra daqui, desse ponto, até o final da luva é exatamente o tamanho dela, certo? Bom, se aqui tem então 30 e a minha distância para que eu consiga fazer a força e tenha esse momento é de 50, o que sobra aqui, sendo o tamanho da luva, é de 20 centímetros, tá bom? Então, esse é um exemplo de como que o torque é aplicado e cobrado em provas, tá bom? Essa ferramenta aqui, ela é muito utilizada em carros. Quando você precisa trocar o pneu de um carro, seja porque furou ou alguma coisa do tipo, a gente utiliza uma ferramenta dessa para girar os parafusos do carro. Às vezes, quando a pessoa não tem força suficiente, o que ela faz? Ela coloca uma luva, pode ser uma barra, tá bom? Para aumentar o meu braço de alavanca e aí a força ser necessária. Caso isso ocorra, tá? Na prática, não vá com o pé. No pé, normalmente, a gente tem mais força. Só que indo com o pé aqui, você corre o risco de ter um acidente grave. Então, quando você precisar trocar o pneu de carro e a sua ferramenta não for suficiente para a força que você consegue fazer, em vez de meter o pé, pegue uma luva, pode ser uma barra, tá bom? E aumente o braço de alavanca. Então, efeitos práticos do torque. Eu fico por aqui. Essa foi nossa aula de hoje. Eu vejo você na nossa próxima aula.